Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, eu peço perdão a vocês. Havia postado um vídeo, o som não ficou muito bom, deletei e fiz outro aqui. Espero que a qualidade esteja melhor. Neste vídeo vamos falar muito aqui sobre a partida envolvendo Vitória e Vasco da Gama. O Lisca deve fazer aí 3 modificações na equipe do Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre a situação aí envolvendo a arbitragem desse jogo, a arbitragem muito pressionada neste momento aí, certo? Vamos falar aqui sobre o Eugênio Simon. O Simon deu uma declaração hoje falando aí sobre o Pássaro, falando que ele é pequeno, que ele é novo nesse ramo. A gente vai falar muito sobre essa situação e vamos falar aqui sobre reforços, o Lisca aí descontente, o combinado não custa caro. E vamos falar sobre a situação da política do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. O link do canal alternativo Aceita Vascaína ficará na descrição deste vídeo. Meus amigos, Vasco da Gama e Vitória, jogo amanhã lá no Barradão às 19h30. Obrigação do Vasco vencer essa partida. O Vasco vem de uma série aí de derrotas e é o momento aí de reabilitar. O Vasco está na 10ª colocação aí no Campeonato Brasileiro da Série B e não existem mais margens para erros. O Vasco da Gama treinou nesta manhã, já está em Salvador e é o seguinte, o técnico Lisca, ele deverá fazer mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. Uma das mudanças que ele deve fazer, ele deve colocar aí o Léo Matos no lugar aí do Hernando, um jogador que não tem mais condições de vestir a camisa do Vasco, que está sem clima para atuar. A outra modificação no meio-campo, o Rômulo no lugar do Bruno Gomes. E muito se falou aí da situação do Sarrafiore no lugar do Marquinho Gabriel. As modificações deverão ser essas 3. A gente coloca aqui na base da hipótese porque o treinamento foi fechado. O Lisca está aguardando tudo a 7 chaves. A gente respeita a opinião do Lisca, mas a gente fica aqui sem ter condições de passar para vocês o que verdadeiramente ele vai colocar aí em campo. Bom, com relação à arbitragem para esta partida muito pressionada. O árbitro vai ser o Voaden, árbitro lá da Federação do Rio Grande do Sul. Hoje, toda aquela situação envolvendo a última arbitragem lá do jogo contra o São Paulo foi muito repercutida, ganhou muita ênfase aqui em São Januário, até porque o Simon, ex-árbitro aí, hoje comentarista de arbitragem, esculachou o Pássaro, falou que o Pássaro é menino, que é garoto, que ele é novo nesse ramo. O Vasco aí sem representatividade nenhuma e o Simon achincalhou o Vasco. E o Simon falou, olha, na época do Eurico a situação era totalmente diferente, né? Com relação aí à representatividade. Bom, é dormir com essa. Agora, sobre o Pássaro tem que ser demitido, é fraco, não tem a mínima condição de estar ocupando o posto de dirigente do Vasco da Gama. Tudo que eu disse aqui
o Simon também falou hoje. Perfeito? Bom, com relação à política do Vasco da Gama, a gente segue aguardando aí, meus amigos, toda a situação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Minuto após minuto a gente tem acompanhado, a gente tem atualizado, virou questão de sobrevivência a gente ter uma mudança aí dentro do Vasco da Gama. O cenário econômico do clube muito deixa a gente triste, deixa a gente apreensivo aí. Hoje a gente recebeu informações aí que não houve pagamento, o Vasco está com um mês de salários atrasados, funcionários descontentes aí, e por falar em descontentamento, o técnico Lisca não está satisfeito. O Lisca pediu reforços, foi o combinado entre ele e o Pássaro ter reforços para que ele tenha condições de trabalho, para que ele tenha resultados positivos. Esses resultados não vieram porque até agora o Lisca não recebeu as peças que ele pediu. O Lisca se impôs, o Lisca quer aí um zagueiro, quer um meia também e que chegue o mais rápido possível. O Lisca sabe que em setembro a janela fecha e que se não contratar agora, meus amigos, já era. Então precisa contratar, precisa correr, precisa ser ágil aí no mercado, certo? O Lisca, ele tem trabalhado bastante, é um trabalhador. O cara, porra, tem as convicções dele certa, mas é o seguinte, precisa de ajuda também, porque ele não é mágico. A informação que a gente obteve é que o Lisca, ele não teria recebido esses reforços ainda, porque a prioridade hoje do Vasco da Gama, inclusive essa grana que o Vasco tem para receber aí do Marrone devido aí à venda dele para o clube dinamarquês, seria aí para poder pagar aquelas rescisões trabalhistas daqueles 186 funcionários que foram demitidos recentemente. O Vasco tem um prazo até setembro para poder pagar esses funcionários aí. Então, por isso, o Vasco está nessa situação, nessa marcha lenta com relação a apresentar reforços. E o Lisca, meus amigos, vou dizer aqui, se não vier reforços, ele vai meter o pé, porque ele está muito descontente. Pelas coletivas que ele está dando aí pós-jogo, até aqui foram 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. O Lisca não está gostando, não era isso que o Lisca esperava aí. Ele esperava uma estrutura aí muito melhor do que ele pegou aí. Bom, meus amigos, às 21h30, live aqui do canal. Agradeço pela sua atenção. Se inscreva, deixe o seu like e muito obrigado aí pela sua audiência, tá? Desculpe pelo vídeo anterior, acho que vocês entendem. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!